Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra eu encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei.
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Bom dia, graça e paz. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para celebrarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor, hoje, nessa parte da manhã, o culto da palavra, amém? Então vamos começar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos começando mais um dia, por estarmos começando mais um mês. Queremos te apresentar o mês de março, consagramos ele ao Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que neste mês o Senhor venha abrir portas, derrubar muralhas, que as promessas que o Senhor tem para cada um de nós venham se cumprir, que os sonhos que o Senhor plantou no nosso coração se tornem realidade, que não falte o pão de cada dia em nossas casas, mas que possamos prosperar abundantemente para que todas as pessoas vejam que nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é capaz de mudar a nossa realidade, aquele que não é feito de pedra, não é feito de barro, não é feito de madeira, aquele que é o Deus do impossível, o Deus invisível, mas invencível. Meu Deus, nós invocamos a Tua presença neste momento e também durante esses próximos dias do mês de maio, de março, do mês de março, Senhor. Por favor, Senhor, abençoa, Senhor, esteja à frente dos nossos dias, da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida de cada irmão e irmã que está seguindo esse ministério através das células, participando dos cultos, nos ajudando no louvor, na intercessão, no evangelismo. Também aqueles que estão contribuindo com essa obra, com dízimos e com ofertas. Derrama a bênção sem medida sobre suas vidas, ó Pai. Os protege, os guarda, os livra do mal. Por favor, Senhor, que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Ó meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que a cada dia nós possamos procurar mais a santificação, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Jesus, Tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha formação. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
as mágoas que peguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os livros que dei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persigo teu valor. Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente, eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Vem ao céu então voando, agora eu verei onde a dor e a morte nunca veio. Os vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Esse é o melhor. Glória a Deus. Então, antes de nós começarmos a tratarmos do livro de Atos dos Apóstolos, continuarmos apresentando o livro de Atos dos Apóstolos, gostaria de pedir a você que está nos acompanhando através do Facebook ou do YouTube, que você deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe, convide seus amigos, conhecidos, vizinhos, para participarem do ministério, das células, dos cultos. Amém? Divulgue esse ministério, seja através dos versículos que nós postamos, seja através dos banners dos cultos ou das atividades do ministério. Então, nos ajude a divulgar esse ministério em nome de Jesus. Amém? E vamos nos saudar nesse momento com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, nós cristãos, nós somos chamados a tratarmos todas as pessoas bem, mesmo que elas nos façam mal. Nós, perante o mal, aquele mal que a pessoa nos faz, quando a pessoa nos ofende, nos agride, nós devemos apresentar tudo isso ao Senhor, porque Ele é o justo juiz. Amém? Que nós venhamos a conversar com as pessoas de uma forma, sem perdermos a calma, sem xingarmos, sem ofendermos ninguém. Porque todos nós somos criaturas do mesmo Criador. E o nosso Criador, quando nos criou, Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o propósito de o adorarmos, de louvarmos a Ele. Alguns ainda não foram alcançados pelo Senhor. Ele nos deu livre-arbítrio. Nos deixou a oportunidade de escolhermos a seguir a Jesus ou não. Ele disse para os seus discípulos que deveríamos ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que não crer, já está condenado. Só que nós não sabemos, nós não temos o conhecimento de quem vai ser salvo e de quem não vai ser salvo. Nossa missão é pregarmos o evangelho para toda criatura. E uma das formas de nós pregarmos o evangelho é dando bom exemplo, sendo o sal da terra e luz do mundo. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz. E nós, como seus discípulos, nós devemos emanar
a paz, sem arrumar confusão. Por mais chateado, por mais irritado que a gente esteja, uma coisa é você conversar com a pessoa, outra coisa é você xingar, ofender a pessoa, outra coisa é você desejar o mal para aquela pessoa. Nossa missão como evangélicos é evangelizarmos. Não adianta eu fazer jejum, fazer propósito com o Senhor de 40 dias, 50 dias, um ano, ser um nazireu e não dar o bom exemplo. Ser uma pessoa rixosa, pessoa que está sempre propondo confusão. Nosso Deus não nos chama para sermos rixosos. Nosso Deus nos chama para sermos perdoadores. Nós venhamos a nos arrepender do nosso pecado. Que nós venhamos a nos policiar. Porque todos nós somos passíveis a algum tipo de fraqueza, de tentação. E o inimigo sabe qual é a nossa fraqueza. Então que nós viemos a vigiar. Porque se eu não vigiar, não adianta nenhum propósito que eu venha fazer. Porque o propósito tem que vir acompanhado de vigiar. Amém? Nesse momento, vamos nos complementar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos emanar a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar. Do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram meu padecer andou. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. De Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão morada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os braços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus vem, com a grei amada, no céu estarei, na mansão morada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui. A face adorada de Jesus.
e luz vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre a sombra, estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco via bem pelo bravo mar. Jesus me conduz, faço sossegar. De Jesus terei honra e amada, no céu estarei, na mansão dourada, de luz vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Peço que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és oleiro e nós somos barro. Molda-nos segundo a tua vontade para a glória do teu santo nome. Que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, nas mentes, nos corações, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja salvação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele numa das pregações dele, numa das viagens dele, né, ele
foi falar acerca do batismo com o Espírito Santo. E os irmãos daquele lugar só haviam falado no batismo de João. E o apóstolo Paulo falou para eles da importância de serem batizados com o Espírito Santo. Então, aí nós vemos, né, tem pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Então, a própria palavra, ela afirma, né, que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que entender que, por exemplo, eu aceitei Jesus dentro do quartel. Mas nós precisamos tornar público, cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos determinou, que é passarmos pelos batismos nas águas. Que não foi nem Jesus que instituiu, foi João Batista. Mas Jesus deu prosseguimento. Jesus deu o exemplo. Ele foi batizado nas águas. E foi uma das primeiras manifestações de Deus Pai, mostrando que Jesus era o Filho amado. E muitas pessoas hoje em dia também, quando se batizam nas águas, também são batizadas com o Espírito Santo. No mesmo momento. Pessoas que são curadas, pessoas até que são libertas. Então, nós temos que entender que existe uma importância muito grande de passarmos pelo batismo nas águas. Ah, mas pastor, mas o bandido que foi crucificado junto com Jesus, ele não teve oportunidade. Ele morreu naquela cruz. Ele se arrependeu no último minuto da vida dele. E o Senhor Jesus perdoou ele. E diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E isso serve para aquela pessoa que teve a vida inteira para se arrepender, mas que não foi tocada. Isso é mistério de Deus, nós não sabemos. Mas para essa pessoa que está no leito de morte, e o Senhor dá a última oportunidade para ela se arrepender, nesse caso, como não tem como ela ser batizada, porque ela já está morrendo, não tem como ela sair para ser batizada. Nesse caso, é um caso à parte. Porque o outro bandido não se arrependeu e foi para o inferno. Então, nós temos que entender que enquanto nós estamos com saúde, de alguma forma, não estamos no nosso leito de morte, nós aceitamos a Jesus. Independente se a minha esposa quer, se a minha esposa não quer, se meu esposo quer, se o meu esposo se não quer, porque a minha mãe é contra, porque o meu pai é contra, não interessa. A salvação ela é individual. Individual. E o Senhor Jesus alertou. Aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu esposo, sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se nós somos chamados para aceitarmos a Jesus, não vamos ficar preocupados com o que as pessoas vão falar ou pensar. Vamos aceitar Jesus, vamos nos batizar, e aí Ele está no controle e assume o controle da nossa vida. Amém? E após o batismo nas águas, ou ao mesmo tempo, por que não? Devemos sim buscarmos o batismo com o Espírito Santo. O que acontece é que as pessoas hoje em dia elas estão tão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, do que em buscarem as coisas espirituais, em buscarem se capacitarem para trabalhar na obra do Senhor, porque todos nós fomos chamados para trabalharmos na obra do Senhor.
sejamos obreiros ou não. Todos nós fomos chamados para ir de pregar o Evangelho. Todos nós fomos chamados para contribuirmos com a obra do Senhor de alguma forma. Então nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos revestir de poder. E aí o Senhor vai nos usar como Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quiser. Mas nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos deixar passar isso. Nós devemos buscar o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. É importantíssimo para a nossa vida espiritual. E para continuar, aqueles que gostam de falar mal, porque é uma placa. Não, eu não sigo a placa. Eu sou cristão, mas eu não sigo uma placa. Então, vamos ler aqui uma passagem. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. O caminho aqui que está falando, vamos dizer que foi a primeira denominação da igreja cristã. Os cristãos de Atos dos Apóstolos, eles eram conhecidos por seguir uma seita chamada O Caminho. O Caminho. Então podemos dizer que caminho era o nome da primeira igreja cristã. A primeira placa. Mas já naquela época, tinham pessoas que falavam mal, endureciam e não obedeciam, falando mal do caminho perante a multidão. Então tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que gostam de falar mal da igreja, porque tem muita placa, porque elas não seguem placa. Digo que a igreja cristã começou com uma placa. E a primeira placa era o caminho. Queiram ou não queiram. A pessoa que fala mal é porque não conhece a Escritura. Ou então não compreende. Ou não quer entender. Então, quer dizer, antes que a gente venha falar mal de uma denominação, nós venhamos a lembrar que a primeira foi o caminho. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eles estavam mostrando o caminho. Porque essa é a missão de toda a igreja que tem compromisso com o Senhor Jesus. Mostrar o caminho. E aqueles que endurecem o coração e falam mal, estão desviando as pessoas do caminho. Estão afastando as pessoas do caminho. Porque o que importa não é a placa, mas o que aquela placa representa. E a placa que tem compromisso com o Senhor, ela representa o caminho. Então, antes da gente jogar pedra na placa, a gente veja o que está por trás dela. O que está por trás dela é pessoas comprometidas com o reino. Pessoas que têm compromisso com a obra do Senhor, em dar continuidade ao trabalho dos primeiros cristãos. A dar continuidade com o caminho. Porque nosso objetivo é apresentar o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo. Amém? Continuando. Capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a cidade, para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. São duas coisas que eu gostaria de salientar nesse texto. Primeiro, que eles aguardaram passar os dias dos pães asmos. Pães é uma celebração que é realizada após a Páscoa, uma celebração que é realizada durante 7 dias. Então aqui a gente vê que os apóstolos, como nós vimos domingo passado ou retrasado, quando houve um concílio para decidirem o que a igreja cristã ia seguir. Porque alguns que vinham da seita dos fariseus achavam que deveriam fazer a circuncisão e seguir a lei de Moisés. Mas os apóstolos decidiram que não, que deveriam se abster da carne sufocada, da comida consagrada aos ídolos, do sangue e da prostituição. Amém? Mas nós vimos que eles participavam, celebravam as festas, como, por exemplo, que nós falamos aqui, a celebração dos pães asmos. Hoje nós vemos irmãos que se dizem cristãos que vão, por exemplo, como aconteceu na Festa das Luzes, que nós celebramos, que teve um irmão que eu conheço, que eu servi com ele no Rio de Janeiro, e fez um textão falando mal. Eu tirei, porque eu não entro na denominação de ninguém, e nem na religião de ninguém, para deixar o meu comentário para falar mal. Eu acho isso deselegante, acho isso uma afronta, porque existem várias denominações e eu tenho certeza que o que eu estou fazendo foi Deus que colocou no meu coração. Porque antes dele me chamar, eu já tinha esse desejo. Então o Senhor, quando me chamou, sabia que eu ia celebrar as festas que estão na Bíblia. Porque quando eu me converti no Rio de Janeiro, e lá eu ficava escandalizado com as festas que são celebradas lá. Como, por exemplo, baile funk gospel, balada gospel, ou festa do milho, que é bem justamente, né, festa do milho, festa country, que é justamente na mesma época das festas juninas. Ou seja, querendo dizer, não, você não pode participar da festa junina, mas você pode participar da festa do milho, da festa do country, que as pessoas, inclusive, se fantasiam como se fossem caipiras. Então, quer dizer, isso não está na Bíblia. Isso, para mim, escandaliza. Porque isso não está na Bíblia. Então, quer dizer, o que nós procuramos fazer é o que está na Bíblia. É o que nós vemos, o que os primeiros cristãos faziam. Nós não estamos inventando moda. Jesus participou da festa do tabernáculo. Jesus participou da Páscoa. Nós somos discípulos de Jesus. De Jesus. Então, as pessoas gostam de atirar pedra. Inclusive os cristãos. Existem pessoas que são de uma denominação, que vêm na outra, para pescar os irmãos que estão naquela. Enquanto tem pessoas morrendo no mundo sem conhecer Jesus. Pessoas jogadas na sarjeta, se drogando, sem ninguém ter ido lá apresentar Jesus para elas. Mas é muito conveniente vir na célula, ou vir na igreja do outro, convidar e tirar esse irmão da igreja. Tem pessoas que fazem questão de estar numa célula, mas não participam de nada, mas convidam os irmãos para participarem das atividades da igreja dela. Então, quer dizer, é desagradável. É desagradável. Então, antes da gente malhar o que Deus colocou no coração do líder, que a gente leia a palavra.
para ver se o que o líder está fazendo, se é heresia ou não, se está de acordo com a palavra ou não, se ele está inventando moda ou não. Amém? (21). Só mais aqui sobre o capítulo 20. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Eu só quero fazer um comentário. Só uma pergunta. Qual é o primeiro dia da semana? Vamos lá. Para quem não sabe, para quem tem dúvida, vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Ou seja, se reunia no domingo. Amém? Só esse comentário. E para encerrarmos, capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. Amém? Então aqui nós vemos que em tudo eles oravam. Se eles iam fazer uma viagem, eles oravam. Se eles iam fazer uma campanha, entre aspas, eles oravam. Tudo eles apresentavam ao Senhor em oração. Então, por exemplo, eles iam embarcar no navio, eles se ajoelharam na praia para orar. Então nós temos que entender que tudo que nós formos fazer, nós devemos apresentar ao Senhor em oração. Aqui está o que os nossos irmãos da igreja primitiva, como eles faziam. E a palavra, e quando nós lemos aqui, nós vemos que o Senhor, nosso Deus, ele dava o crescimento para a obra. Ele fazia com que a igreja crescesse. Hoje em dia se encontram muitas fórmulas na internet do que fazer para a igreja crescer. Mas muitas vezes nessas fórmulas não contém uma coisa chamada oração. Oração. Então que nós venhamos a orar. Por isso que nós procuramos orar, fazer campanha, vigília, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos estarmos no centro da vontade do Senhor. Por isso que nós buscamos ao Senhor incessantemente, várias vezes ao dia. Porque Ele é o dono da obra. É Ele que libera o milagre. Nós somos apenas servos dEle. Estamos aqui apenas para fazermos a vontade dEle. O nome dEle tem que ser glorificado. E por isso nós precisamos falar com Ele várias vezes ao dia. Hoje nós falamos com as pessoas através do WhatsApp, através do telefone, pessoalmente, através do Instagram, através do Messenger, enfim, nós falamos com as pessoas de várias formas. Mas nós temos uma forma de falar com o Senhor, orando. Que a oração não seja colocada em segundo plano, mas que ela esteja sempre presente na nossa vida. Porque nós precisamos falarmos com o Senhor. Só que nós devemos entender que falar com Deus não é como se a gente estivesse falando com o nosso irmão, nosso familiar. Deus, Ele é o Criador.
Nós só estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor. Porque senão nós já teríamos sido consumidos, porque somos pecadores. Então, quando a gente for orar ao Senhor, que a gente se humilhe na presença do Senhor. Quando a gente for pedir ao Senhor, for orar, a gente não esqueça o que aqueles homens, né? Um fariseu, um samaritano, se não me engano, se não for de memória, né? Um se humilhando na presença do Senhor, e o outro dizendo, não, Senhor, olha para mim, eu não sou como aquele fulano ali, porque eu sou isso, só que não faça isso. Não faça isso. Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Se humilhe. E assim ele vai ouvir a sua oração. Não vá para frente do Senhor para falar mal do seu irmão. Não fale mal do seu irmão. Fale de você. Fale de você. Se você está passando um problema com o seu irmão, peça a Deus que intervenha. Mas não fale mal do seu irmão. Peça ao Senhor, ó Senhor, estou com tal problema envolvendo tal pessoa. Por favor, toma a frente dessa situação. Tome a frente dessa situação. Agora, não humilhe a pessoa na frente do Senhor. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Amém? Então, que nós possamos entender que tudo que nós formos fazer no nosso dia, nós devemos apresentar ao Senhor em ação. Se nós vamos tomar uma decisão, devemos apresentar ao Senhor em ação. Se nós vamos nos alimentar, apresentar ao Senhor em oração. Quando acordamos, apresentar o dia em oração. Quando vamos deitar, agradecer pelo dia em oração. Amém? Devemos levar uma vida de oração. Não só por nós, mas pela igreja, pelo mundo e por todos os irmãos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus a vida, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, vida se aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eternal mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus
de valor em valor, e nascer aumentar para ver vejam Cristo em mim. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Que valor em valor, e na fé aumentar, para ver vejam Cristo em mim. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento que vemos aqui na tua presença. Fica conosco, Senhor, nos conceda um domingo abençoado. Livra-nos do mal. Meu Deus, peço ao Senhor que abençoe as programações da igreja aqui em Sapucaí do Sul e também em Vilhena. Meu Deus, derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, que a alma se renda a Ti, que Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, mais uma vez queremos Te apresentar o mês de março e a semana que está começando. Consagramos ao Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que venha derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas, que nunca falte pão de cada dia em nossas casas, que nós possamos ter abundância, de formas, ó Pai, que nós não precisemos pegar emprestado, mas que nós possamos, ó Pai, abençoar vidas, apresentando o Senhor, o Deus, o Jeová Jireh, o Deus provedor, apresentando o Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, apresentando o Espírito Santo, nosso Consolador. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre presente conosco. E nós digamos amém. Glória a Deus. São feliz com Jesus.